Estou aqui fazendo almoço, mas eu estou aqui refletindo sobre uma coisa e eu gostaria de transmitir isso para outras pessoas também. Não seja esse tipo de pessoa que eu vou falar aqui. Calma, o carro tá passando ali. Que é a pessoa que interrompe os outros quando outra pessoa tá falando. Cara, não seja esse tipo de pessoa. Simplesmente não seja. Não interrompa as pessoas quando elas estiver falando, entende? Isso é muito chato, isso é muita falta de educação, sabe? E falta de empatia com o outro, porque se a pessoa tá conversando com você, está falando, às vezes a pessoa realmente tá. Às vezes a pessoa se sente até feliz que finalmente alguém tá escutando ela, né? E aí você vai e interrompe o que ela fala, né? Isso não é legal, cara. Não seja esse tipo de pessoa. E até porque eu duvido muito que alguém goste, né, gente, de ser interrompido quando tá falando. E eu duvido muito que você que tá me assistindo goste disso, né? Acontece que, infelizmente, é muito comum a gente ver em comunicações, né? Comunicações, as pessoas conversando e não conseguirem, sabe, realmente ter uma conversa, um falar, o outro falar. É sempre um não sei o que, ai, e já mete alguma coisa no meio, sabe? Não espera o outro terminar de falar. O assunto não vai fugir por causa disso, sabe? E muitas vezes, desculpa se estiver passando barulho de carro aqui, tá na hora do almoço, o pessoal deve estar voltando agora. Mas se a pessoa às vezes está falando, às vezes a pessoa acaba adotando um comportamento de falar muito rápido, com medo, né, com aquela ansiedade de que você vai interromper ela a qualquer momento, então ela tem que falar rápido. Então, às vezes, a pessoa que gosta de falar, né, é claro, gente, que, né, é aquela coisa, depende muito do tipo de pessoa que você está conversando, mas no geral, né, respeita o outro, deixa o outro terminar de falar. Às vezes, a resposta que você quer ouvir está no final da frase que a pessoa vai falar, mas você não espera a pessoa terminar de falar, sabe? E isso também vale para conversas importantes. Às vezes, algum tipo de discussão, né? Alguma coisa que te incomoda, você está conversando com alguém. Às vezes a pessoa vai falar, tá explicando o raciocínio dela, explicando o lado dela, e aí você, né, às vezes tá ali dominado pela emoção e passa na frente da pessoa e não quer saber do que a pessoa vai falar, entende? E muitas vezes, por não deixar falar, acaba que a pessoa já ia falar aquilo que você quer ouvir, né? Ela já ia dar a resposta, não que você quer ouvir, mas ela já ia dar uma resposta que ia te deixar mais tranquilo, que você ia finalmente entender o que de fato aconteceu do ponto de vista dela, mas por você ter interrompido, você não consegue ouvir essa resposta logo e acaba perpetuando aquilo ali, fazendo durar muito mais tempo, uma coisa que podia ser resolvido mais rápido, né? E em questão, assim, de normal, assim, falando com uma pessoa normalmente, né, esteja conversando, seja numa roda de amigo, com qualquer pessoa, né, que você esteja se comunicando, é muito chato você falar e a outra pessoa te interromper. Eu duvido muito que você goste disso, então também não seja esse tipo de pessoa, não interrompa o outro quando o outro tá falando. Por mais que o que a outra pessoa esteja falando seja uma baboseira pra você, seja uma coisa que você quer arrancar seus ouvidos fora para não ter que ouvir aquilo, mas é importante porque essa é uma forma genuína de se comunicar com os outros, né? A pessoa fala, vocês se resolvem com paciência, né? Às vezes não com paciência, mas pelo menos com escuta, né? E é muito importante porque para algumas pessoas aquele momento que você está escutando, ela também é importante. Por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, mas se você estivesse na minha frente, eu estivesse tentando falar isso pra você e você ficasse me interrompendo, eu ia ficar muito chateada. Sinceramente, eu iria ficar pensando, putz, não quero mais nem falar, porque essa pessoa não tá escutando. Eu sou assim, se eu tô falando uma coisa que eu acho importante, eu tô empolgada falando pra pessoa e a pessoa, tipo, mostra que não quer ouvir aquilo que eu tô falando, ou simplesmente tá só esperando eu terminar de falar pra falar outra coisa que ela tá pensando, né? Porque também acontece, eu já pergunto o que eu não quero falar. Eu já fico. Enfim. Porque assim,
às vezes a gente tá conversando com uma pessoa, ou às vezes até a gente também é essa pessoa, e a pessoa tá falando, e a gente nem tá prestando atenção no que a pessoa tá falando, ou o contrário, a pessoa não tá nem, tipo, a pessoa tá literalmente olhando pra sua cara e não tá ouvindo o que você tá falando, entende? Mas mesmo em casos assim, é importante a gente, né, ouvir o que a outra pessoa tá falando, ao invés de ficar cortando ou querendo falar o que tá na nossa cabeça, dar a resposta, porque às vezes a pessoa tá falando uma coisa pra você e você simplesmente conclui que o que ela vai terminar de falar no final é uma coisa que tá passando na sua cabeça e às vezes nem é. E nisso você se enrola, porque você mede uma coisa ali na frente que tava só na sua cabeça e aí às vezes não é nem aquilo que você tava pensando, e aí, né? Então, assim, eu peço encarecidamente, se você está assistindo até aqui esse vídeo, pratique mais escuta, sabe? Seja uma pessoa mais ouvinte. Todo mundo vai te agradecer por isso. Ninguém vai achar ruim você ser uma pessoa ouvinte. Sinceramente, ninguém vai achar ruim. E, assim, às vezes, se alguém fizer isso com você, te cortar, você mete logo um... Deixa eu terminar de falar. Se você deixar eu terminar de falar, você vai entender o que eu tô falando, se eu não tô deixando eu terminar de falar. Já mete logo uma dessa. Porque assim, comigo pelo menos já aconteceram várias situações. Às vezes de pessoas, né, mais altas na hierarquia, digamos assim. Às vezes a pessoa ela é muito arrogante, né, e quer falar umas coisas e quando você vai explicar o seu lado, a pessoa não deixa você falar. E aí? Como é que resolve, né? Então assim, galera, é isso. Seja uma pessoa mais ouvinte. Não seja o tipo de pessoa que fica interrompendo os outros. Pelo menos, se você tá com uma pessoa pessoalmente, também, outra questão, não fica no celular, não. Sabe? Você sai pessoalmente com a pessoa. Gente, celular é uma coisa pra você se comunicar, é uma ferramenta pra se comunicar com quem tá longe, não com quem tá perto ali. Entende? Se você tá perto com uma pessoa, se você tá ali, seja presente. Escuta o que outra pessoa tá falando, entendeu? Ou nem se reúna com aquela pessoa se você não gosta dela. Porque se você tá se reunindo com uma pessoa e você nem gosta de ouvir o que a pessoa tem pra dizer, por que você tá se reunindo com essa pessoa? Então, assim, sinceramente, eu acho que o mundo tá precisando de mais pessoas ouvintes, que estejam interessadas realmente no que o outro vai falar, né? Que escute para falar, ao invés de simplesmente ficar ouvindo o que o outro tá falando, esperando para dar a sua vez de falar, né? Que acontece muito também. Às vezes a pessoa tá falando ali e você tipo, e você nem tá ouvindo o que a pessoa tá falando porque você já tá com uma resposta na sua cabeça, você só quer falar o que você tem a dizer, você não tá nem aí porque a pessoa realmente tá falando, né? É isso, galera. A reflexão de hoje é essa. Seja uma pessoa ouvinte e não interrompa as pessoas quando elas estiverem falando, porque isso é muito chato e eu duvido muito que você goste, né, que façam isso com você.